Ao longo da história humana, inúmeras descobertas arqueológicas lançaram luz sobre civilizações antigas e seus modos de vida. No entanto, há um pequeno grupo de achados que não se encaixa facilmente nas narrativas aceitas pela ciência moderna. Esses objetos, conhecidos como artefatos fora do lugar, ou OPARTs, Out of Place Artifacts, são peças que parecem desafiadoras demais, avançadas demais ou simplesmente impossíveis para o tempo e o local em que foram encontrados. São enigmas silenciosos que, até hoje, intrigam arqueólogos, historiadores, engenheiros e até físicos teóricos. Esta é uma jornada profunda pelos mistérios mais controversos da arqueologia, onde ciência e especulação colidem. Uma investigação que nos leva a questionar tudo o que pensamos saber sobre a linha do tempo da civilização humana. São artefatos que por si só poderiam reescrever capítulos inteiros da história, se forem autênticos e corretamente interpretados. Começamos com um dos exemplos mais célebres: o mecanismo de Anticítera. Em 1901, mergulhadores gregos encontraram os restos de um antigo naufrágio próximo à ilha de Anticítera. Entre estátuas corroídas e cerâmicas fragmentadas, havia um pedaço estranho de bronze com engrenagens incrustadas. Inicialmente ignorado, décadas depois seria reconhecido como o artefato tecnológico mais avançado da antiguidade. Um mecanismo de precisão que funcionava como um computador analógico astronômico. Estima-se que tenha sido construído no século II a.C., e sua complexidade sugere um conhecimento de engenharia que não deveria existir antes da Revolução Científica. Como explicar isso? O mecanismo era composto por mais de 30 engrenagens de bronze interligadas, cada uma trabalhada com precisão minuciosa. Usando essas engrenagens, o dispositivo podia prever eclipses solares e lunares, indicar fases da Lua, ciclos planetários e até datas dos Jogos Olímpicos antigos. A engenharia por trás dele era tão avançada que só seria vista novamente mais de 1000 anos depois, com os relógios astronômicos europeus medievais. Pesquisas modernas com tomografia computadorizada revelaram que o mecanismo de Anticítera era ainda mais complexo do que se imaginava. Inscrições em grego antigo detalham funções astronômicas e instruções de uso. Isso indica não apenas um conhecimento técnico, mas também uma tradição de aprendizado e transmissão desse saber, algo que a historiografia tradicional não reconhece para aquela época. A origem exata do dispositivo permanece incerta. Alguns estudiosos sugerem que foi construído por seguidores de Arquimedes ou Hiparco. Outros acreditam que seja uma criação única sem paralelos. Mas se havia conhecimento para criar tal mecanismo, onde estão os outros? Por que não encontramos mais artefatos semelhantes em outras escavações da mesma era? Essa ausência levanta hipóteses que vão desde a destruição acidental de documentos e artefatos até a possibilidade de conhecimento tecnológico altamente seletivo, transmitido por poucos e perdido por guerras, desastres naturais ou intencionalmente apagado da história. O mecanismo de Anticítera continua a nos desafiar. Sua simples existência redefine o que sabemos sobre a ciência no mundo antigo e nos convida a reexaminar outras descobertas com mais atenção. A dúvida permanece: será que o passado era muito mais avançado do que imaginamos? Agora seguimos para outro artefato que intriga pesquisadores há décadas: a bateria de Bagdá. Nos anos 1930, durante escavações em Qujut Rabu, perto de Bagdá, arqueólogos liderados por Wilhelm König encontraram um conjunto de jarros de cerâmica com elementos metálicos em seu interior. Cada jarro possuía um cilindro de cobre envolvido por uma haste de ferro, isolados por um possível selo de asfalto. Análises posteriores sugeriram que, ao adicionar um líquido ácido ou alcalino, como o vinagre ou suco de limão, o conjunto poderia gerar uma pequena corrente elétrica. Estaríamos diante de uma antiga célula galvânica, uma bateria, datada de mais de 2000 anos atrás? A ideia causou espanto. Se verdadeira, a existência dessa bateria implicaria que antigos povos da Mesopotâmia não só compreendiam princípios eletroquímicos básicos, como os aplicavam de alguma forma prática. Mas para quê? Qual seria o propósito de gerar eletricidade na antiguidade? Algumas teorias sugerem que esses dispositivos poderiam ter sido usados para galvanoplastia,
um processo em que uma corrente elétrica é usada para banhar objetos com metais preciosos. Outros acreditam que poderiam ter sido utilizados para fins religiosos, criando efeitos místicos durante rituais, como pequenas faíscas ou choques leves, o que impressionaria os fiéis. Céticos, por sua vez, argumentam que o artefato pode ter sido um simples recipiente de armazenamento e que a interpretação como bateria é fruto de coincidência entre os materiais encontrados. No entanto, testes de laboratório reproduziram o funcionamento da bateria usando réplicas baseadas nos achados arqueológicos. A corrente gerada é pequena, mas funcional. Seja qual for a verdade, a bateria de Bagdá continua sendo uma peça desconcertante. Nenhuma documentação escrita sobre seu uso foi encontrada, e o contexto cultural em que foi descoberta não fornece pistas suficientes. É mais um artefato que paira entre o extraordinário e o inexplicável, provocando a curiosidade e o ceticismo da comunidade científica. E então chegamos a um dos casos mais polêmicos e misteriosos da arqueologia alternativa: os discos Dropa. Segundo relatos, em 1938, o professor Chipu Tei e sua equipe, explorando cavernas remotas nas montanhas Bayan Karaula, na fronteira entre a China e o Tibete, descobriram túmulos contendo pequenos esqueletos de crânios anormalmente grandes e frágeis. Junto a eles, havia centenas de discos de pedra com sulcos espiralados, semelhantes a discos de vinil. Quando examinados, os sulcos mostraram ser uma forma de escrita microscópica, que demorou anos para ser parcialmente decifrada. Traduções não oficiais afirmam que os discos narram a história de um grupo extraterrestre chamado Dropa, que teria caído na Terra milhares de anos atrás e convivido com tribos locais. Incapazes de retornar ao seu planeta natal, teriam deixado registros de sua jornada nesses discos. A história parece saída de um filme de ficção científica, e muitos a descartam como fraude. De fato, o governo chinês teria inicialmente suprimido informações sobre os discos, e os próprios artefatos desapareceram misteriosamente das universidades que alegavam tê-los estudado. A ausência de documentação sólida e a falta de provas físicas tornaram o caso altamente controverso. No entanto, há estudiosos independentes e caçadores de mistérios que insistem na autenticidade dos discos Dropa. Apontam para relatos consistentes, vindos de fontes diferentes, e para o esforço contínuo de censura e desacreditação, como evidência de que há mais do que se vê na superfície. Será que esses discos realmente contêm o testemunho de um encontro antigo com inteligências não humanas? Ou são apenas mais uma lenda nascida da imaginação fértil do século XX? O fato é que, como os demais artefatos mencionados, os discos Dropa representam um desafio não só à arqueologia, mas à nossa própria visão de mundo. Se forem verdadeiros, implicam uma reavaliação profunda do passado da humanidade e talvez até de nosso lugar no universo. Esses artefatos nos lembram que a história não é uma linha reta e definitiva, mas sim um quebra-cabeça incompleto, onde peças inesperadas podem surgir a qualquer momento, desafiando tudo o que tomamos como certo. Esta é a história dos artefatos antigos que desafiam a ciência moderna. Se você gosta de temas misteriosos como esse, se inscreva no canal Inteligência em Ciência, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. Nos ajude a desvendar os segredos do passado juntos.